uma ação cidadã, em favor do outro, se queremos olhar horizontalmente, sem olhar, né, da transcendência que seria a caridade. E essa é uma característica própria da caminhada de São Jerônimo e que certamente está construindo comunidades e obras. Essa é uma característica, nós podemos afirmar isso. E existem pessoas muito concretas em nossas comunidades, que às vezes a gente olha só negativo, né? Que tem esse espírito. Eu tenho exemplos assim de monte, porque você em todas as comunidades, eu sei, tem exemplo de monte, mas exemplos muito bonitos, de, não é só de uma caridade que ele fez um dia, mas de anos e anos. Eu, por exemplo, cito sempre o espírito que vive o Dr. Geraldo, né? Dr. Geraldo, lá em Uberaba, só para citar um, que de repente, pobre ou rico, ou pobre ou classe média que chega no consultório dele, chegava, anos e anos seguidos, não fazia distinção. Mesmo ou aquele que pagasse ou não pagasse, era só sentar aí no banquinho esperando a vez dele, mesmo um padre, seminarista, religioso, e era atendido na hora da chegada, da chegada, não pelo que pagava, não pagava. Isso anos e anos, né, seguidos. Quantas vezes eu mesmo fiquei lá esperando a minha vez, e eu sabia, não, esse aqui não paga, esse aqui não, esse aqui alguém na comunidade encaminhou para poder atendido. É outra coisa, às vezes até se anestesia, né? Faz um trabalho assim que... Isso faz a diferença. Aqui mesmo, no Vitácio, quantas pessoas profissionais na área da saúde, Já que nós estamos falando, tem que citar Sebastião Manuel de Camargo, começo do projeto. Vamos para o grupo. Bom, o nosso grupo, a gente partiu como Jerônimo, né, depois que ele foi liberto, ele começou o seu trabalho, ele foi formando os grupos. E o nosso grupo foi destacado que foi pela visita de um padre, ou às vezes foi pelo convite para participar de um grupo, ou às vezes por ver o pessoal trabalhando, foi ser voluntário, e aí começou a participar da obra e depois já não conseguiu sair mais. Né? Ou é voluntário, ou é funcionário hoje, mas continua na obra porque acredita no carisma, no trabalho do seu máximo. Um trabalho de utilidade e que promova essa pessoa, né, que a gente não veja como coitado, que a gente promova realmente essa pessoa. A gente tem que ajudar sim, mas promovendo ela, respeito, amor ao próximo, preocupação com o próximo, sensibilidade, compreensão, o jeito, né, de Jerônimo ser pai, nós às vezes tomamos isso um pouco, e que o que nós comentamos também, que o senhor falou, é possível ser somado de diferentes maneiras, que a gente colocou aqui, por exemplo, às vezes aquele menino que a gente fala, nossa, aquele menino dá trabalho, né, aquele menino que às vezes está quieto no canto, que a gente tem que ser diferente com ele mesmo, o nosso tratamento tem que ser diferente com ele. E Jerônimo era assim, como o senhor colocou, ele sabia que aquele lia, ele sabia que aquele escrevia, que ele tinha mais facilidade com a mercenaria, e nós temos que ter essa visão também. Que às vezes com um adolescente a gente vai ter que ser mais duro, com o outro a gente vai ter que abraçar, o outro a gente vai ter que beijar, o outro a gente vai ter que ir lá na família, né, para a gente compreender aquela realidade dele, por que ele está daquela forma. Então o grupo mais ou menos discutiu essa A palavra do grupo. Eu acrescentei, diante da reflexão que foi linha histórica, cronológica, eu também fui refletindo a minha linha cronológica com os somáticos. E aí não tive jeito de fugir aquela realidade que quando mudei para Uberaba, 9 anos de idade, a mãe foi lá na paróquia, o padre Dennis era pároco por sinal, para dar uma bênção. E aí fui fazendo toda a linha histórica em que, passando pela experiência na formação da vida religiosa, propriamente dita, mas todo momento Ticiano, que acompanhou a morte da mãe, a doença da mãe, e assim por diante, a mãe foi secretária da paróquia. Quer dizer, eu digo autenticamente, com uma consciência madura, que sou filho dos Somásculos.
do ponto de vista, e isso me faz identificar com o carisma, com a proposta e o projeto que é de São Jerônimo. Exatamente. Esse é um dos pontos que eu gostaria de destacar. Então, acho que deve enriquecer um pouco a nossa reflexão. Mais alguém no grupo queira dizer? Essa identificação, né, com a caminhada. Vamos para o último grupo. Difícil, né? Rebenta, velho. Bom, oração, trabalho e caridade. O nosso grupo encontrou tudo isso. Em várias vezes. Nós às vezes fizemos aqui, mas já falaram tudo que nós íamos falar. E eu acredito que a gente encontra, que é o que deve ter encontrado São Jerônimo também, que é o principal para mim, que é o que me motiva mais, que é a alegria de poder participar da forma que foi colocada aqui. Ajudando as pessoas, os mais pobres, profissão que todos nós escolhemos, no meu caso, qual a paixão que me levou a entrar no CEFOP, amor às crianças e adolescentes, mais as crianças do que os adolescentes, no meu caso, porque eu tenho netos bem novos, um quase chegando à adolescência. Dignidade, tratar todos com dignidade, independente da condição. Perseverança, persistência, teimosia. Desejo de integrar uma sociedade mais igualitária, mais humana, sem tantas diferenças. Acreditar que a gente é capaz de promover essas mudanças. E a alegria, que acho que é o que nos move e nos recompensa muito mais. Só. Alguém do grupo que quer complementar isso? A questão de identificação. Quando o senhor falou com quem que você identifica, com o que você identifica, você teve bem um pouco da história do que eu estou no São Márcio até hoje. Porque antes eu morava numa outra cidade, lá a convivência que eu tinha com padres, assim, com igreja quase nenhuma, porque minha mãe na época não participava muito. Então, assim, eu ia com os meus filhos, tipo um passeio. Vamos ir na igreja, que é catequese, tem a festa da Páscoa, mais nesse sentido. O contato que tinha com padres lá eram os padres diocesanos, salesianos, vamos colocar. E era uma coisa muito elitista, né? Eu não tinha aquele contato, aquela proximidade. E quando eu fui para Uberaba, que a minha avó morava em Uberaba, então, assim, como a igreja é muito próxima, minha madrinha participava mais, então, de vez em quando ela me levava. E eu percebi aquela proximidade, né, dos padres com as pessoas, né? Então, eu fiz catequese lá, eu vi o padre Luciano sempre muito durão, né? Então, ele eu não gostava muito, não. Mas o padre Pedrinho... Vai ter uma balinha. Uma balinha. Mas o padre Pedrinho, Góes Felipe, né? O Pedrinho, que, né, eu me enchendo o saco, mas foi a pessoa que eu vi o carisma realmente, o que é ser religioso. Tanto é que hoje em dia eu até brigo muito com algumas atitudes, assim, que eu vejo que não é muito condizente com o que ele me transmitiu, com o que me festivou dentro do São Márcio. Então, eu sempre vejo ele com uma criança, acolhendo, conversando. Então, e eu fui vendo isso, né? Eu fiz crisma, participei do grupo de jovens, mas era uma coisa bem assim, né? Bem de comunidade paroquial. E surgiu uma oportunidade de estar indo trabalhar lá na igreja, né? Então, ele me chamou, né? Eu comentava com na época a secretária que estava, falei, nossa, era um serviço que eu gostaria muito de fazer, né? Eu vejo que deve ser muito bom ficar o dia todo na igreja e tal, participar, né? Não sei, né? Uma coisa que eu me identifiquei na época. E aconteceu que essa secretária tinha que sair e ela me indicou, né? E uma coisa que me identificou que, assim, eu nunca esqueci disso. E a partir daí eu gostei muito mais, né, daquela figura ali de padre. E eu passei a acreditar muito mais na religião, na questão do religioso e de São Jerônimo. Foi quando o padre Pedrinho me chamou na sala dele e ele me falou, a única recomendação que eu te faço é o